Bom, para a gente começar a falar de UX design, primeiro a gente tem que falar do que é design. E tem uma definição bem legal que o verbo design, que é designare do latim, é traduzido literalmente como determinar. E design transforma o vago em determinado. É uma frase do Holger van den Boom. Eu acho que eu falei certo o nome dele. É um alemão, é um designer alemão que tem vários livros sobre o tema. É, e essa frase, para mim, ela contextualiza bastante o que é o design. Principalmente esse final dela, que transforma o vago em determinado. Que é o processo da gente pegar várias palavras que são o que o projeto deveria ter, por exemplo, que a gente define lá na semana de Inception, e transformar aquilo num produto. É fazer toda esse conjunto de ideias tomar uma forma de verdade no final. E isso aplicando só no campo do desenvolvimento, que é onde a gente trabalha, mas isso serve para qualquer área. O design, por exemplo, na área de automóveis. Eles transformam a ideia de que o carro precisa ser mais rápido em uma prática. Eles conseguem melhorar a aerodinâmica do carro com testes e com validação e testando produtos para fazer esse processo criativo de como chegar no objetivo final disso, como transformar essa ideia abstrata em algo real. E aí a gente fala do que é UX. UX é um termo em inglês que é User Experience, que tem essa frase aqui que define muito bem também, que a experiência do usuário abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, seus serviços e seus produtos. É uma frase do Don Norm e do Jacob Nielsen, tem no site deles. Eles são os grandes nomes hoje que a gente tem dentro da área de UX design. E é sobre essa experiência. A experiência, ela abrange muitas coisas. O modo como você está usando algo, como você está vendo, como aquilo se comunicou com você. Não só o produto, não só no nosso caso, eu estar navegando no app e isso ser fácil, mas como esse app se comunica comigo, como eu sou atraído pelo app, como eu interajo com ele e com o entorno dele também. Por exemplo, uma plataforma de vendas, a Amazon. Não é só o site da Amazon que tem experiência do usuário envolvida. O atendimento, quando você tem um problema, tem experiência do usuário. A entrega do produto, se isso vai atrasar ou não, o produto que chegou para você, tudo isso é experiência. É o consumo de todos esses fatores sensoriais que agregam numa experiência para você. E quais são os componentes da experiência do usuário? O que forma essa experiência? A gente vai passar pelos principais. Tem listas que tem mais de 30 componentes, mas os principais são esses. Primeiro deles é a usabilidade, que é algo bem comum, muita gente confundir e achar que a usabilidade é a experiência do usuário, mas ela é só um componente disso. A usabilidade é o quão fácil eu interagir com uma coisa. Trazendo para esse caso para os nossos exemplos, para a nossa realidade de desenvolvimento, é o quão fácil eu usar uma plataforma. Se eu estou conseguindo navegar de um jeito fácil, se eu estou entendendo os ícones, se eu estou conseguindo fazer os fluxos que eu quero sem dificuldade, sem ficar perdido no meio. E um exemplo bom de uma usabilidade ruim, por exemplo, são sites do governo, que você precisa acessar, você vai ficar perdido lá dentro. Tem muita coisa, a informação é mal disposta. Então, a usabilidade é um componente muito importante da experiência, provavelmente um dos mais relevantes dentro dela. Aí vem a performance, que não adianta a gente ter uma plataforma que eu estou entendendo o que eu tenho que fazer, eu estou indo de ponto A para ponto B e está claro para mim o que aconteceu, mas ela trava, ela crasha, eu não consigo finalizar a ação por algum bug. Toda essa performance impacta muito no quanto eu estou gostando dessa plataforma. Tem uma métrica até recente que deixa eu ver ela aqui para falar o número certinho. Aqui, que tem uma média, tem um estudo que mostrou que usuários esperam uma página carregar por 2 segundos, que no terceiro segundo até 40% dos usuários pode desistir. E outro que a Amazon, cadê? Aqui, a Amazon verificou em testes que comprimir imagens em JPEG em uma página reduzem a quantidade de bateria para carregar uma página de um dispositivo móvel em até 20%. E mesmo isso sendo uma coisa quase invisível, ela impacta para o seu usuário. Porque se você desenvolve algo que está gastando muita bateria do celular dele, ele provavelmente vai tender a querer usar menos essa plataforma. Porque hoje, para muitos usuários, por exemplo, é uma dor isso de consumo rápido de bateria ou de ser um app lento que está travando muito. A arquitetura da informação. Além de ser fácil de usar, tem que ser fácil das coisas se conectarem.
tudo tem que estar bem organizado dentro dessa plataforma. Eu tenho que entender que onde estão essas coisas que eu preciso. É o que a gente chama muito de hierarquia visual. Que o que está na home são as coisas mais importantes, são as coisas que eu tenho que ter acesso rápido. E se eu precisar ver alguma coisa que não está na home, isso está bem estruturado e eu consigo achar rápido essas coisas. Por exemplo, agrupamentos. É algo muito importante. Eu tenho um menu lateral e dentro desse menu eu consigo enxergar que no grupo social eu vou ter a minha lista de amigos, eu vou ter coisas relacionadas a isso. E que eu não vou ter uma configuração aqui dentro. Isso faz parte da arquitetura. Essa organização de como o usuário vai entender esse lado da plataforma, como ele vai achar essas informações e como elas estão conectadas. E o último, e com certeza não menos relevante, é a atração. É o visual, é como aquilo se conecta comigo visualmente. Que o ser humano, em geral, é muito visual. É o primeiro sentido, na maioria dos casos, para quem não tem alguma deficiência, é o primeiro sentido que a gente usa quando a gente vê alguma coisa. Tá, é o primeiro sentido que usa quando a gente vê. Que a gente tem esse contato. Um exemplo que eu gosto bastante é o da lasanha. Você olha para a lasanha e você às vezes nem sentiu o cheiro dela, mas só de estar olhando para ela, que foi o seu primeiro contato, você lembra do gosto da lasanha, você lembra que você gosta de lasanha, você lembra que isso é servido no almoço de domingo da família e você está com saudade da família. E vão vindo várias experiências por trás disso, porque a atração visual daquilo tá te passando uma sensação, isso te passa uma experiência. Então, é muito importante que essa atração visual, essa identidade do produto, se comunique com esse usuário, que ele entenda aquilo, que aquilo faça parte do universo dele. E uma parte muito importante de experiência no usuário é o foco no usuário. Que tem uma frase que eu achei muito legal que foi proferida aqui na Gera uma vez. Eu não diria que o usuário é burro, mas tem uns que são esquisitos. Mano, o usuário, ele é complicado e a gente tem que fazer o melhor possível para garantir que ele não vai ter a experiência dele atrapalhada dentro de um produto. Garantir que ele vai entender o que ele tem que fazer, que ele vai conseguir fazer o que ele precisa. E mesmo nesse usuário esquisito, porque tem alguns que são bem fora do normal. Um exemplo que eu acho muito legal que aconteceu comigo foi num teste de usabilidade que a gente foi fazer uma vez, e era de um app de entregas, e a gente, no teste, pediu, finge que você aqui vai cadastrar que você quer encontrar um motorista que leve o seu produto aqui. Você tem essa garrafinha, você quer que o motorista leve ela para você daqui para outra cidade. Como que você ia fazer isso? Aí o usuário clicou e começou a fazer o outro fluxo, se cadastrando como um entregador. Aí eu fiquei pensando, tá, e agora? Eu travei, eu nem sabia mais como continuar o teste depois disso. Mas isso não é algo tão incomum quanto a gente pensa. Isso são erros sensoriais, daquilo que a gente viu lá atrás, sobre as sensações, sobre como passar essas experiências para o usuário. Então, a gente teve uma falha nisso, e o usuário não entendeu o que ele tinha que fazer. E ele começou a seguir o fluxo errado sem saber que ele estava no lugar errado. Então, é uma responsabilidade muito grande garantir que essa pessoa está fazendo a coisa certa, do jeito certo, e que ela não vai se perder ou se frustrar lá no final. Sobre o foco no usuário, um ponto muito importante é que o produto tem que resolver um problema. Não adianta ele ser super fácil de usar, ele ser bonito pra caramba, ele tá bem organizado na arquitetura, ele não travar, não ter bug nenhum, e ele não resolve problema nenhum, ele não agrega em nada para o usuário. Geralmente, quando a gente fala disso, algumas pessoas levantam o exemplo, mas as redes sociais, elas não resolvem um problema. Elas resolvem um problema, no final das contas. Que foi algo que, lá quando estava sendo iniciado o Facebook ali, o Zuckerberg roubou, fez a ideia independente, whatever. Ele detectou essa necessidade que as pessoas precisavam ter o seu ego acariciado. Elas queriam ser curtidas, queriam ser compartilhadas, elas queriam ser vistas. Então, ele achou esse problema. Para essas pessoas, mesmo que isso não seja um problema relevante, não é a cura do câncer, algo do tipo, é um problema para alguém. Então, ele pegou esse problema e criou uma solução em cima disso. E o usuário não necessariamente sabe o que ele quer. Isso é algo muito importante também, porque quando a gente conduz entrevistas, as expectativas do usuário sobre alguma coisa são bem irreais, geralmente. Tem uma frase bem legal do Henry Ford, que é bem famosa até, que ele falou uma vez que se ele perguntasse para os clientes dele o que eles queriam, eles iam dizer que queriam cavalos mais rápidos. E é isso, o usuário ele não necessariamente sabe o que ele precisa ou o que ele quer, mas você precisa entender qual é a necessidade dele e entender
a fundamentação dela. Por exemplo, nessa dos cavalos. Não é que eles queriam os cavalos mais rápidos. Eles queriam se locomover mais rápido. Só que o que eles tinham na realidade deles eram cavalos. Então, foi o que eles usaram. Não, que era um cavalo que você corra mais. Então, a gente tem que entender esses pontos. Entender lá no fundo o que o usuário precisa de verdade. Porque no desenvolvimento, por exemplo, o usuário vai querer... na tecnologia, o usuário vai querer um celular que a bateria não acabe nunca. E hoje isso é irreal. Mas as empresas estão cada vez se esforçando mais, produzindo testes, produzindo baterias que durem e aguentem mais tempo, mas não necessariamente infinitas. E um negócio muito importante é que, no final, um negócio é que o negócio ainda importa, tá ligado? Não adianta a gente focar e conseguir resolver um problema do usuário que está muito fora do alcance do que o negócio se propõe, ou do quanto o negócio pode sobreviver resolvendo esse problema. Porque se a gente foca demais em resolver uma dor de um usuário e esquece que o negócio tem que lucrar no final, ele precisa de dinheiro para manter isso funcionando, ele quebra. E no final o usuário fica sem a solução dele e a pessoa que investiu nesse negócio perdeu o dinheiro dela todo. Então a gente tem que manter esse equilíbrio. É chegar o mais perto possível do que o usuário quer, mas mantendo essa empresa, esse negócio saudável também. E um pouco aqui sobre o desenvolvimento centrado no usuário. Os pontos mais importantes são entender os seus objetivos. No caso da plataforma, a gente tem que entender para que ela serve. Para que eu estou fazendo isso? O que ele se propõe a resolver? Qual é o desafio que esses usuários têm que a plataforma quer corrigir, quer melhorar? Quais são o que a plataforma vai fazer no final? No caso do Instagram, o objetivo dele é compartilhar fotos e gerar engajamento das pessoas. É isso que a plataforma se propõe, esses são os objetivos dela. Então a gente tem que entender o que a plataforma quer fazer primeiro. E depois a gente vem para entender as necessidades de uma feature, que é um ponto muito importante. Porque às vezes acontece da gente chegar e ver um card com uma feature e só puxar ela e começar a fazer, sem entender de verdade para que ela serve. Isso vai gerar um problema lá na frente quando você descobrir que essa feature estava envolvida com outras coisas que você não se preocupou, porque você não achou que isso ia ter relação. E lá na frente às vezes você vai ter que voltar e refazer uma feature ou várias features, porque você não entendeu uma quando você puxou ela. Então é importante que a gente entenda para que uma feature serve, com que ela se conecta, como o usuário vai interagir com isso e para que ela serve no final dentro dos objetivos da plataforma. E um ponto extremamente relevante é que a gente não é o usuário final. Não adianta a gente desenvolver alguma coisa pensando, não, mas eu prefiro assim, eu vou usar assim, eu gosto mais disso, porque no final quem vai usar isso de verdade não é a gente. São muitos raros os casos. São raros os casos que a gente é o usuário final, que você está desenvolvendo algo que você realmente vai usar. Então, foca em que o seu usuário tenha a necessidade dele atendida, independente do que você prefere ou não dentro da plataforma. E aqui alguns exemplos, eu vou passar bem rápido por eles. O primeiro é a Amazon. A Amazon é um grande case sobre usabilidade em vários pontos. Eles até transcenderam já a questão de plataforma, não é mais só o site Amazon. Eles têm cases muito grandes em mercados, que é aquele mercado que não tem caixa, que é um negócio incrível, e que isso é a experiência do usuário, é você tá otimizando o tempo dessa pessoa, ela entra no mercado, pega as coisas, põe no carrinho, vai embora e já está tudo pago. A Alexa, que é um sistema de comando por voz, que você pode controlar a sua casa inteira. Isso é experiência também. Mas o exemplo que eu vou trazer aqui é do botão de 300 milhões de dólares. Esse é o case mais famoso, provavelmente, dentro da área de UX, que esse botão aqui rendeu para a Amazon, em um ano, um lucro de 300 milhões de dólares. Que eles viram que muitos usuários abandonavam uma compra quando eles chegavam na parte de clicar no botão para comprar. Eles clicavam e aí pediam login e senha. E nem todo mundo lembrava, nem todo mundo estava com paciência para fazer. E eles estavam perdendo muitos usuários nesse processo que não continuavam a compra. Então eles fizeram esses testes, entenderam isso e criaram esse botão, que mesmo sem fazer cadastro, mesmo sem fazer login, você nem precisa lembrar a sua senha, você vai clicar aqui, preencher um formulário rapidinho sobre endereço, forma de pagamento, e você comprou. Você não precisou se atrelar à plataforma, você não precisou fazer parte daquilo, criar uma conta, e você tem o seu item na sua casa. O cadastro, parar de ser obrigatório, aumentou o lucro deles em 300 milhões de dólares num ano, que é muito dinheiro.
E para quem já está cadastrado é mais rápido ainda, porque eles se aproveitaram da compra por impulso. Porque isso já aconteceu algumas vezes comigo. De olhar um produto, eu falar, interessante, eu clico nesse botão já e depois eu penso, será que eu precisava? Mas eu já comprei, agora vai. Então, esses pequenos, pensar no que está dificultando o seu usuário pode render muito retorno no final. E esse outro é mais sobre hierarquia visual, é o da Netshoes, que esse era o site antigo deles, e esse é o site novo, que depois de dar uma olhada em como as pessoas se comportavam no site, de como as pessoas finalizavam as compras, eles viram que muita gente entrava nos produtos, mas não comprava. Então eles organizaram melhor as páginas deles para dar mais destaque para as coisas importantes, como aqui o nome estava muito pequeno, aqui eles deram destaque. O preço aqui é muito mais fácil de ver do que era antes na plataforma antiga e principalmente o botão de comprar. Ele tem um destaque muito grande nessa tela. E nessa aqui não tem tanto, porque você tem alguns outros elementos de cor parecida e você acaba tirando o destaque disso. Então aqui eles também tiveram um aumento nas vendas, porque eles se preocuparam em organizar isso para o usuário entender melhor o que ele tinha que fazer dentro da plataforma. E para finalizar, algumas recomendações. A gente não vai abrir para perguntas também, porque tem a retro ainda e para não tomar muito tempo. Mas quem quiser trocar uma ideia depois pode chamar. E aqui algumas recomendações para quem se interessa por UX e quiser entender mais. Esses 3 livros são bem introdutórios na área, que é a Introdução e Boas Práticas em UX, do Fabrício Teixeira, é um livro em português, livro brasileiro no caso, né, nacional. Esse do Steve Krug, Não Me Faça Pensar, o atualizado, que ele adicionou já alguns exemplos de mobile, que é um livro antigo com exemplos ultrapassados, mas que ainda é muito atual. O que ele tinha de regras lá ainda se aplicam hoje no desenvolvimento. E Sprint, do Jake Knapp, que é sobre a Sprint que eles usam na Google lá, que é o sistema que a gente adaptou para o nosso, de como fazer a descoberta, só que o objetivo deles é testar e validar uma plataforma em 5 dias. Então, é bem interessante porque eles mostram vários exemplos de empresas que não deram certo, de como pensar na experiência do usuário e como o usuário interagir. No final, resultou em produtos incríveis. E é isso, pessoal. Muito obrigado.